Então, continuando aí, ó, falar agora para vocês um pouco das ferramentas que tem aí do Windows 10. Como vocês podem ver, já mudou, né, do Windows 7 para o Windows 10, mudou aqui a parte do inicializar, né? No Windows 7 a gente tinha o inicializar que a gente considera o clássico. Aqui no Windows 10 ele já deu uma modificada, então ele deixa esses cards aqui para a gente poder modificar, tá vendo esses cards? E a gente pode aumentar ou diminuir o tamanho deles para falar a importância dele para a gente, ó. Então olha aí, eu quero falar que ele é pequeno, ó. Então aquele cardzinho virou pequenininho. Então teoricamente eu não tenho uma importância muito grande para aquele componente. Quando é um componente um pouco mais interessante, né, ou que eu uso com frequência, vamos supor que a calculadora para mim fosse um item que eu instalei no meu computador que ele fosse de suma importância. Então eu venho aqui, fixo ela no inicializar, ela aparece aqui, e aí eu consigo redimensionar ela para um tamanho que me chame mais atenção, porque teoricamente esse seria um componente que eu uso com mais frequência. Então, quando eu venho aqui em inicializar, eu já acho ela, né? E eu também consigo fazer a mesma coisa com os outros. Então, não uso o Skype, eu consigo desafixar aqui da parte da inicialização, tá vendo? Então eu consigo já ir fazendo essas coisas, né, para melhorar o desempenho da nossa máquina. E a gente também consegue fazer o contrário, né? Se eu quiser, por exemplo, aumentar também o tamanho deles ou colocar algumas outras características, eu também consigo, tá? Então isso que é o interessante aqui, né? O diferencial desse sistema com relação aos outros, ó. Então eu consigo aí ter uma organização, vamos dizer assim, já no próprio inicializar, que antes já não era possível, né? Então eu tinha aí um diferencial aí nesse sentido. Tá vendo? Então eu consigo aí organizar isso daqui, né? Eu não fico só tentando organizar aqui pela área de trabalho, mas eu também consigo organizar pelo iniciar. Mas beleza. Outras características que a gente tem agora, que antes não tinha, é que eu posso clicar com o botão direito em cima aí do inicializar e ele me mostra algumas opções que já vão direto. Então, por exemplo, se eu quiser já vir em aplicações e recursos, né, eu só venho aqui e já abro todos os aplicativos e recursos que estão instalados nessa máquina. Se eu quiser, por exemplo, vir em configurações sistema, botão direito, sistema, e ele já me mostra aqui, lá, energia e suspensão, então eu consigo ter aí várias configurações. Se quando eu clicar no inicializar, eu quiser que apareça o botão de hibernar, por exemplo, aí a gente vem aqui em opções de energia, por exemplo, e a gente consegue, ó, escolher funções de botões aqui no teclado, e a gente também consegue colocar os início do painel de controle, não. A gente também consegue alterar aqui as configurações do plano. Vamos ver aqui, ó. Aqui quanto tempo que eu quero desligar o vídeo. Então, se eu não mexer em nada aqui no computador, depois de 10 minutos ele desliga. Eu posso alterar aqui algumas configurações avançadas, né? Então, é gerenciador de processos e assim por diante. Uma outra coisa que eu consigo fazer, deixa eu ver aqui. Se eu colocar aqui o hibernar, né? Pesquisar, pelo jeito a função hibernar não está instalada aqui no que eu queria não aparecer só desligar e reiniciar, mas também apareceu hibernar. Vamos ver aqui se eu não acho hibernar. Nenhum resultado encontrado.
Tá bom. Configurações do sistema. Energia e suspensão. Pode ser pela versão que eu estou usando, não sei. Mas eu lembro que tem opção, tanto é que no meu... Olha lá, eu até deixei o suspender aqui ativado. Vamos ver aqui. Opa. Olha lá. O meu aparece, ó. Então acho que é a versão mesmo do sistema que não tá ativa lá. Quando suspender, configurações relacionadas à energia. Mas ok, né? Então a gente tem aqui essas opções. O que mais que é importante aqui pra gente? Vamos ver aqui. Gerenciamento do disco. Beleza. Aqui ele fala lá que a gente tem aqui a nosso leitor de CD e DVD, ó. E a gente tem o disco local C2 pontos, já com as partições aqui. No caso, ele criou uma partição que ocupa 50%. Nessa parte aqui, né, se fosse o caso, eu conseguiria diminuir o volume, ó, né? Aqui não é o caso, mas eu poderia aqui, ó, diminuir aí o volume. Então, por exemplo, aí de 50 GB, digite o espaço a diminuir. Vamos supor que eu queira diminuir 10. Opa, não estou com o caps lock ligado aqui. 10. Então eu consigo aí diminuir. Ó, tá vendo? E aí fica alocado. Então eu tenho aqui uma partição C2 pontos e uma partição não alocada. E aí se eu quiser, por exemplo, criar um novo volume, ó, eu venho aqui e já crio um outro volume. E aí agora o meu computador, ó, formatar a partição E2 pontos, pode formatar, não tem problema, não tem nada nela, beleza? Então agora, ó, se eu vier aqui, eu tenho, ó, duas partições, que é o importante pra gente. Aqui tem até leitor de disquete. Ai, ai. E aí lembra, o que é importante? Aqui no C2 pontos ficam as configurações, né, os programas que o usuário utiliza, e no E2 pontos fica os arquivos pessoais que são importantes para o usuário, né? Então, se eu precisar formatar esse computador, eu não formato o E2 pontos e sim o C2 pontos, então fica já mais fácil. Deixa eu ver aqui. Aqui eu posso alterar a letra, excluir volume e tal, mas tem uma ferramenta. Acho que aqui não é, vamos ver aqui. Aqui a gente tem também o gerenciador do computador, que ele mostra aquelas ferramentas do sistema. Beleza, gerenciamento do disco. Examinar. Ferramentas do sistema. Dispositivo. Aqui ele mostra, ó, quais são os drivers da máquina. E aqui, ó, o que acontece? Tem algum dispositivo que quando ele foi instalado aqui na máquina, né? Lembrando que é como se fosse uma máquina de verdade, essa máquina virtual. Então, o driver desse dispositivo aqui, ele não foi instalado corretamente, tá? Então não tinha. Então, nessa situação, eu teria que fazer o download, né? Procurar as especificações, tipo placa-mãe daquela máquina e achar qual é o driver que está faltando, né? Lembra disso, ó, atualizar o driver e tudo mais. Eu tava querendo procurar, deixa eu ver se tem o desfragmentador. Aqui, ó.
essa ferramenta aqui, o desfragmentar e otimizar componentes, ela é muito importante. Por que que acontece? Quando o sistema operacional está novinho, tá vendo? Ó, 0% fragmentado. Ó. Agora deixa eu ver aqui na minha. Olha eu passando vergonha aqui. Desfragmentador. Agora quando... tá ok. Beleza, eu achei que ia estar horrível aqui, na verdade. Mas o que acontece? 24 dias desde a última reotimização. Então, de tempo em tempo, eu faço essa parte de desfragmentação do disco. Mas por que isso daqui é importante? Porque, assim, quando você está usando o teu computador, ele fica carregando... Vamos supor, você fica instalando o programa, desinstalando, instalando, desinstalando. E como eu já expliquei isso para vocês, quando a gente instala e desinstala os componentes aí do computador, ó, ele realmente parece esses bloquinhos aqui, tá vendo? Então é como se eu tivesse um monte de bloquinhos, cada bloquinho fosse um pedacinho do sistema que eu instalei no computador. E aí o que acontece? Quando eu vou desinstalando, instalando, desinstalando, instalando, eu vou deixando meio que buracos dentro desse disco. Então, o que é o ideal? É sempre, de tempo em tempo, você analisar esse disco para ele ver, tá 5% fragmentado, tá vendo? Para ele ver que acontece, qual é a situação que está nesse HD, vamos dizer assim, e aí quando você clica em otimizar, ele pega esses pedacinhos e deixa lado a lado. Então o que acontece? Quando o teu computador ele quiser carregar um componente, carregar algum recurso, né? Carregar alguma coisa, se está muito fragmentado dentro do teu disco, ele gasta muito tempo juntando esses pedacinhos e deixando para passar ele para a memória do teu computador. E se você deixa eles todos em sequência, mais organizados, o teu computador, quando você processa as informações, pede para copiar os arquivos, ele copia muito mais rápido, então você tem um ganho de desempenho nele. Tá? Então essa é uma das ferramentas que eu aconselho bastante a vocês utilizarem aí com frequência. Né? Como vocês viram aí, pelo menos uma vez por mês, tá vendo? 0% fragmentado. Então, pelo menos uma vez por mês, você clica em analisar, né? E vê aí como é que tá os componentes seus e aí, beleza, show de bola. O que mais que eu posso estar falando para vocês? Nas próximas aulas a gente vai estar utilizando prompt de comandos, tá? E aí a gente pode tanto utilizar o PowerShell, que é uma versão do prompt de comandos mais automatizada, mais atualizada, vamos dizer assim, ou o próprio prompt de comandos, né? Então a gente digita aqui o CMD e aí ele abre para a gente aí o prompt de comandos do Windows, tá? Então tanto o prompt de comandos quanto o PowerShell são aí ferramentas do Windows que tira essa parte de interface gráfica, né? Então eu digito na mão os comandos para fazer um componente. Então, um exemplo, só para já dar uma dica aí para vocês. Se eu quiser, por exemplo, criar uma pasta aqui na minha área de trabalho, né? Eu venho aqui, botão direito, novo, pasta. Olha aí como é que é fácil, né? Criar uma pasta nova. É bem tranquilo. Só que se eu quisesse fazer isso sem ter uma interface gráfica, né? Então quer dizer, a função do sistema operacional é a de simplificar a vida para o usuário. Então tudo que eu faço na interface gráfica ela é convertida por comandos para essas telinhas aqui, tá? Tanto faz, tanto uma quanto a outra, elas vão fazer praticamente a mesma coisa. E aí, por exemplo, se eu quisesse criar uma pasta aqui na minha área de trabalho por linha de comando, a primeira coisa que eu tenho que fazer, deixa eu ver se, não, CLS limpa, LS é no Linux, então é dir.
Eu vou explicar esses comandos para vocês, mas só para não perder tempo, né? Eu venho aqui e uso um comando chamado aqui, de, por exemplo, Pedro, né? Ó, Pedro Ramírez. Então eu crio uma pasta, ó, na minha área de trabalho por linha de comando, tá vendo? Então é isso que é o intuito da próxima aula para vocês, né? Eu vou ensinar vocês, agora que vocês já sabem formatar as máquinas e viu que não é nada difícil, eu vou ensinar vocês justamente isso, né? Como mexer num computador quando às vezes a interface gráfica não é uma opção pra gente. Tudo bem, gente? Então eu encerro por aí a nossa aula. Lembrando, né, o que eu vou pedir que vocês façam aí de atividade. Eu quero que vocês façam um passo a passo na instalação aí do Windows 10, tá? E quero que vocês já façam uma pesquisa para mim sobre a história do DOS, tá? Quem criou o DOS, quando surgiu e assim por diante. Eu vou deixar o texto, né, dessa explicação mais detalhada lá na... Ai, gente, me fugiu o nome agora. No Teams, mas só já adiantando para vocês, é essa que é a atividade da aula de hoje, tá? Eu quero que vocês façam um tutorial de instalação do Windows 10, mesmo jeito que vocês fizeram do Windows 7, e eu quero que vocês falem a história da criação do DOS, tá bom? Então, beijo a todos e até a nossa próxima aula. Lembrando que é uma aula síncrona, tá? Por ser a última, né? Então, não. Não. Não, mas essa aula que eu gravei vai ser pro dia 28, isso. A próxima aula nossa é do dia 4, que é a nossa primeira semana do mês, então é uma aula síncrona, tá? Então, quem quiser tirar dúvida, conversar comigo, vou estar online, né, e gravando a aula do dia 4 sem problema nenhum, tá bom? Então, até mais. Tchau, tchau.